Agora nós vamos, eu nem sei onde que ele tá mais, porque uma hora ele tá de um lado, ele tá do outro, tá igual quero. Eu anuncio ele em Minas, ele tá em Mato Grosso, anuncio em São Paulo, ele tá em Minas. Onde é que tu tá, Daniel Dias? Bom dia, meu irmão. Bom dia, Alex, bom dia a todos os seus web telespectadores, e se a gente estiver falando direto para os produtores rurais, mas estou em terras mineiras, graças a Deus. E tá dando uma cortadinha aí, Daniel. Eu estou escutando muito bem vocês. Qual é a cidade? Município? Em Arceburgo, Minas Gerais. Onde é que fica? Parte sul de Minas? Sul de Minas. Você pegar o estado de Minas, ele é horizontalizado, né? Uhum. Eu estou bem no centro do sul de Minas. À minha esquerda, no sul de Minas, nós temos o Triângulo Mineiro, Uberaba, Uberlândia. E à minha direita, nós temos a Zona da Mata Mineira, que é composta ali por Pouso Alegre, Extrema e assim por diante. Eu estou bem no centro do sul de Minas, divisa com São Paulo. O que produz aí? Café? Café e gado. São as duas principais culturas, as duas principais atividades. E tem muito milho aqui também, mas é um milho voltado mais para alimentação animal, para silagem, para abastecer pequenas propriedades leiteiras. São as três atividades mais comuns aqui. Minas Gerais, que foi um dos epicentros, né, da independência, mesmo antes da proclamação lá, tivemos Tiradentes. É um local muito histórico que essa semana teve muito em voga em função da Semana da Independência, né, Daniel? Exatamente, Alex. O povo mineiro, se você for ver, eu acho que tem duas distinções nesse nosso Brasil. Primeiro, o povo gaúcho e o povo mineiro. Eu sempre digo que eu me sinto muito em casa toda vez que eu estou no Rio Grande, porque se você pegar historicamente a consciência política do povo gaúcho, ela é diferenciada de todo o resto do país. Haja visto a quantidade de senadores exponenciais que nós temos ao longo da história, gaúchos, deputados, ministros, até presidente da República, é uma representatividade muito grande. Até pelo sistema cooperativista, que é muito forte aí no Rio Grande do Sul, e foi daí que nasceram, né, as principais cooperativas e o movimento cooperativista. Então isso dá uma consciência política e um exemplo de como se organizar e reivindicar em causa própria imensurável. E o povo mineiro é inegável a capacidade de interlocução que ele tem e a maneira como ele se relaciona com todos e com todas as instituições. Também em um estado de políticos exponenciais, tanto no Senado como na Câmara dos Deputados, e principalmente com alguns presidentes. Inclusive, como exemplo, eu citaria Juscelino Kubitschek e Tancredo Neves, duas exponenciais presidências, somados agora, mais recentemente, com Itamar Franco. Que teve uma grande gestão e ainda é pouco reconhecida, hein? Exatamente. É a síndrome do vice, né, presidente, que por ocasiões chega à presidência e muitos se negam a reconhecê-los como presidente porque não foram eles eleitos com voto direto, né? Foi com voto indireto. E até tem a questão, por exemplo, do golpe forte na inflação. Quem na verdade liderou isso aí era o presidente da ocasião, era Itamar Franco, mas quem acabou recebendo os louros por uma questão política eleitoral foi o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que claro, teve todos os seus méritos, reuniu uma equipe econômica, mas foi na gestão de Itamar Franco que começou a se golpear de fato a inflação, né, Daniel? Exatamente, né? Como dizem os grandes líderes da iniciativa privada, você não precisa ser melhor naquilo que faz. Basta que você contrate as pessoas que sejam as maiores sumidades de cada um dos assuntos importantes para a sua empresa, que você vai passar a ser o melhor daquele segmento. Eu acho que o Itamar teve essa leitura. Nós, quando ele assumiu, nós estávamos numa crise política sem precedentes, através do fracasso do plano Collor, aquele confisco das poupanças, estávamos num período de hiperinflação, dificuldade para pagar a dívida externa, declarando moratória, num processo conturbado de abertura da economia e tudo mais, e ele teve a leitura
de nomear o Fernando Henrique como ministro da Economia e deu carta branca para o Fernando Henrique. Não adianta você nomear ministros, montar uma equipe, mas manter todo mundo sob o seu guarda-chuva de forma autoritária. E ele deu carta branca para o Fernando Henrique. O Fernando Henrique, como um professor catedrático, foi buscar também se assessorar com as melhores pessoas que existiam em cada uma das demandas. E o Fernando Henrique sempre deixa isso muito claro, que o êxito foi em conjunto, e ele é grato ao Itamar Franco por o Itamar Franco ter dado essa abertura para ele. Sem dúvida nenhuma. Com relação à sua alusão a Minas Gerais nessa Semana da Independência, eu faço a seguinte reflexão, Alex. Você repara que o movimento da Inconfidência Mineira, ele acontece praticamente 30 anos antes da independência do Brasil. É mais ou menos nessa faixa de tempo que tem entre o movimento da Inconfidência liderado por Joaquim Silvério, o Tiradentes, e acontecer que muitas vezes o revolucionário, ele não é entendido no seu tempo. Ele sempre é entendido a posteriori, porque as mudanças sociais demoram um tempo para você conseguir mensurar. É diferente nas nossas empresas. Nas nossas empresas a gente faz modificações de gestões, faz investimentos, faz determinadas ações comerciais, e dali 3 meses você já consegue mensurar no balanço, dali 1 ano você já consegue mensurar no seu imposto de renda, mas as mudanças sociais, às vezes elas são dolorosas, são conflitantes, e elas só refletem dali a 30 anos. E aí nós temos esses 2 exemplos. Primeiro, o que o Joaquim Silvério da Silva, o Tiradentes, provocou, mostrando que nós tínhamos que estar independentes da coroa portuguesa, porque era uma relação canibal, aonde nós expatriávamos todas as nossas riquezas e não recebíamos nem 10% do reinvestimento, né? E isso causou-lhe a própria morte, né? E nesse exemplo que você deu de Itamar Franco, você vê que aquela mudança do Plano Real, a abertura da economia, a desestatização do país, tem refletido agora, neste governo, conflitante com o governo anterior, que era contrário a todas essas medidas. E como fica claro, a gestão revolucionária de Itamar Franco, dando carta branca para que o seu primeiro escalão promovesse essas mudanças. E eu acho que o 7 de setembro que a gente viveu no final de semana é outro momento revolucionário da história, aonde o Brasil está totalmente polarizado, aonde se denominou que do lado A é bandido, do lado B é mocinho, como nós sabemos que tem bandido e mocinho dos 2 lados, como em tudo na vida. Agora nós temos uma postura diferente desses 2 líderes. Um líder que olha para trás, que tem um passado tenebroso, que construiu uma biografia e no final de tudo nós vimos que a biografia dele era uma farsa, uma falácia, e que tinha um viés totalmente ideológico e maléfico para o país. E do outro lado a gente tem um presidente que não é o presidente perfeito, tem os seus defeitos, comete erros, erros infantis, bestas, tolos, mas ele está tentando fazer uma revolução que é uma revolução de preparar o Brasil para o futuro, desamarrado das entranhas do poder e entregue para a sociedade de quem de fato é a principal, não digo nem só beneficiário, mas o Estado existe para servir a população e não a população para servir o Estado. E ele está tentando inverter isso daí. E talvez a gente não tenha tido na história, talvez nem Fernando Henrique conseguiu fazer isso, Alex, de uma maneira tão imbatível ou conflitante com os poderes, mas se você conseguir colocar numa balança e tirar o viés ideológico, político, religioso e tudo mais, você vê que está calcado em uma filosofia da qual o fulano que nós estamos falando é fiel, né? Quando o candidato do outro lado, o que mais me intriga e o que mais me decepciona é que ele prega uma coisa e faz outra.
Então nós temos de um lado bandido e temos mocinho, do outro lado nós temos bandido e temos mocinho do mesmo jeito. Só que eu acho que a única diferença é que nós temos uma fidelização à teoria e à prática de um lado que a gente não encontrou na outra. É que a gente tem uma parcela da população, e grande, e vou te dizer um negócio para ti, viu? Eu tenho falado o seguinte, é uma eleição muito peleada isso aí, nós estamos aqui discutindo o futuro desse país aí que já passou tantos revés, né, Daniel? Eu escrevi essa semana no artigo seguinte, desta relação aí, população, imprensa política, e eu tento justificar ali nesse artigo, até pela cobertura absolutamente lamentável que foi dada na última quarta-feira após as carreatas e as aglomerações e as manifestações, que, diga-se de passagem, absolutamente pacíficas em todo o Brasil, mas lamentável. E a partir dessa cobertura lamentável da imprensa consorciada, que eu chamo, eu escrevi um artigo que dizia o seguinte: falta por parte desta grande imprensa ser um pouco mais empática, usando um termo bastante batido pela imprensa na pandemia, né? Falta ser empático com essa parte da população que quer outras coisas, né, amigo? Se os caras vão para a rua, os caras vão apoiar determinado candidato, é porque realmente é expressivo isso aí. As próprias pesquisas também estão dizendo, as pesquisas de opinião pública, tem uma parcela grande aí que quer corrupção zero, que quer trabalhar, quer produzir, quer viver em paz sem essas amarras do Estado, como tu bem colocaste aí, que quer se proteger também contra a criminalidade, e essa parcela é expressiva, ela não é pequena, né, Daniel? Não é nem um pouco pequena, Alex. Eu faço duas reflexões dentro disso que você muito bem está colocando. Primeiro, que lamentavelmente você é jornalista, espero que você não se sinta ofendido por isso, porque eu acho que, como eu falei, em todos os setores tem as pessoas do bem e tem a do mal. Lamentavelmente, o que nós estamos vendo é a atividade jornalística ser jogada no lixo. No lixo. Lamentavelmente. A mídia, de uma forma geral, tem lado e age de forma sórdida. Está muito escancarado isso aí, né? Até criminosa, quando deixa de ser imparcial, passa a ser parcial e distorce a narração dos fatos. Isso é um ponto. É óbvio que existem jornalistas sérios e tentando fazer, mas na grande mídia, especificamente, diretamente falando, infelizmente, estão matando o jornalismo. Isso é um fato. Aí do outro lado também, Alex, eu faço uma seguinte reflexão. Os políticos que aí estão não são seres de outro planeta. Eles não deixam de ser o homem sapiens, ou seja, o ser humano, o homem, cientificamente, como a gente chama. E eles saem da nossa sociedade. Ou seja, se esses políticos estão lá, é porque a sociedade está doente. A sociedade, de alguma maneira, viabilizou para que eles estivessem lá. E aí é a reflexão que eu faço. Nós vimos uma movimentação pacífica nas ruas, monstruosa. Você muito bem fez uma matéria e publicou no seu canal do YouTube, mostrando vídeos de várias cidades, de várias capitais, de vários pontos do país. Ou seja, o presidente esteve em duas cidades. Mas e as outras 26 capitais que tiveram manifestação? Também teve manipulação, também teve uso da máquina pública, também teve ilícito na participação? Não teve, ele participou de duas. E outra coisa, em Brasília, ele foi ao povo depois da solenidade oficial. Depois da solenidade oficial, ele era pessoa física. Ele era presidente na solenidade oficial. Ali sim ele não podia fazer campanha. Depois daquilo, ele era pessoa física. E ele está em campanha eleitoral. E depois ele foi para o Rio de Janeiro. Agora, aconteceu aí no Rio Grande, aconteceu no Recife, aconteceu em Salvador, aconteceu em Belo Horizonte, e ele não estava presente. Como é que podem culpar ele? Então, Alex, o que eu penso é o seguinte: a população tem que refletir com o seguinte: como é que nós temos força para fazer uma manifestação como nós fizemos, de ir para a rua, de não quebrar nada, de não aceitar pão com mortadela para estar
altura dessa movimentação tão nobre? Por que quando chega no Congresso chegam sempre os mesmos que fazem o que fazem e amarram o Brasil no retrocesso? Tem alguma coisa que está errada nisso, Alex, que não está funcionando? Não, os políticos que ali são da sociedade. Não, Daniel, a gente tem que parar também com a hipocrisia, né? Porque num passado bem recente também, nós tivemos primeira-dama podando as árvores do palácio da Granja do Torto em forma de estrela, né? Então, essa questão do uso aí, o pior não é só na imagem, o pior é quando a mistura de Estado com política, com partido, gera prejuízo à população, e a gente viu muito isso aí no passado recente, né, irmão? Além de fazer o paisagismo com alusão à estrela vermelha, eu não sei se você se lembra aquele episódio do deslocamento do ombro do presidente e de um ministro dele do primeiro escalão, porque eles estavam correndo atrás dos gansos do jardim para fazer um jantar com aquele ganso. Você lembra desse fato? Não lembro disso aí, não. Teve esse fato aí, foi muito curioso isso. Mas, enfim, Alex, o que nós temos é que entender, e fica muito claro em várias demonstrações, de que o mal vence sempre o bem. Isso é fato. O caminho pode ser mais difícil, mais cansativo, mais doloroso, mas o bem vence sempre o mal. Não tem escapatória para isso. No final das contas, né? Exato, eu não entendo como é que a gente consegue mobilizar o Brasil de norte a sul, sem quebrar uma janela, sem quebrar uma vidraça, sem depredar nenhum patrimônio público, entendeu? E nas urnas a gente não consiga eleger 200 e pouco, 400 e poucos representantes, né, que estão à Câmara dos Deputados, em linha com esse caráter e com esses valores que nos norteiam nessa movimentação. Isso é o ponto reflexivo que eu queria trazer, Alex. Não é possível milhões e milhões de brasileiros terem essa força nas ruas e o resultado ser antagônico com esses valores. Tem alguma coisa que está errada aí, ou então as pessoas estão mentindo quando vão para a rua. Está todo mundo querendo realmente defender os seus interesses pessoais e as suas benesses advindas do Estado. Tem alguma coisa que está errada, concorda comigo? Deixa eu só fazer uma ponderação. Com relação às pesquisas, por exemplo, eu digo para ti que eu posso aqui dar uma advenição de Taubaté, mas eu acredito pelo seguinte, eu acredito que jamais pesquisas vão dar precisão de resultados. Isso aí é impossível. Mas eu não consigo ver 3, 4, 5 institutos se reunindo para combinar resultado. Então ela vai te dar uma tendência. E eu honestamente e pessoalmente acredito nessas tendências. Já com relação à questão da imprensa, Daniel, a gente não quer aqui, de forma alguma, censurar em qualquer hipótese a opinião de jornalistas, dependendo da situação, e às vezes a questão é escancarada e tu tem mais é que dar opinião. Agora, o que não se concorda, e a população também não concorda, é com a linha editorial, quer dizer, o que é opinião e o que é notícia, o que é fato. Bom, amigo, opinião, tu pode dar a opinião que tu quiser. Agora, o que é fato, tu tens que ser fiel a ele. Se houve um determinado acidente, tu foi testemunha, tu viu aquele acidente, tu filmou aquele acidente, bom, tu tem que retratá-lo, tu tem que reportá-lo da maneira mais fiel possível. E é isso aí que está se cobrando. Quer dizer, tu teve uma grande manifestação popular, uma comoção popular na última semana aqui, que como eu também coloquei no meu artigo, se assemelha aí a fatos semelhantes, como o das diretas já, que foi aquelas grandes manifestações que tivemos, não tínhamos toda essa mídia hoje à nossa disposição. Tivemos fatos tristes também, como tu citou aí o Tancredo, a morte do Tancredo Neves, eventos esportivos como as finais de Copa, com a própria morte de Ayrton Senna, foi um negócio absurdo também, que teve gente nas ruas, e tivemos gente nas ruas em todos os municípios do Brasil nesta quarta-feira, e isto não foi retratado pela imprensa consorciada. Quer dizer, tu teve milhões e milhões de pessoas nas ruas que foram protestar de maneira pacífica. Eu não vi, honestamente, não vi
nenhuma ocorrência de nada, pelo menos a mim não chegou, isso deve ter acontecido até, mas nada demais expressivo. Isso não foi noticiado, é isso aí que se cobra, tu entendeu? O que é opinião e a gente respeita, e o que é fato que tem que ser retratado, e isso a imprensa grande não tem feito. E você está esquecendo um fato também muito grave, né? Há poucas semanas atrás, o candidato da oposição chamou o agro de fascista e direitista, exatamente porque o agro não o apoia. E agora... E falou mesmo, não adianta querer depois, não, porque não foi bem, não, foi isso aí. Falou. Foi direcionado a um pequeno setor, não, ele falou do setor de maneira geral. E essa rusga entre o agronegócio e o partido desse senhor é antiga. Mas vou pular para a segunda página dessa reflexão que você fez, tá? Nessa semana onde a imprensa, de modo geral, se calou, redes sociais que deixaram claro o que elas querem para o Brasil, este mesmo senhor que chamou o agro de fascista direitista, chamou o movimento de um movimento da Ku Klux Klan. Isso são em todos os jornais. Isso é mais grave ainda, porque aí ele está rotulando todo mundo que não o apoia ou que é divergente à ideia dele a esse movimento fascista e de extermínio de uma raça. E isso está passando batido também. Eu queria ver se fosse o presidente Bolsonaro que tivesse chamado o movimento de esquerda de um movimento da Ku Klux Klan. O mundo estaria caindo abaixo. Então aí você deixa muito claro isso que você está refletindo sobre o viés ideológico de uma imprensa. Mas, e ainda vou um pouquinho adiante, Alex, vou um pouquinho mais adiante, que é o seguinte, se você puxar algumas matérias muito bem feitas, você vai ter provas cabais, incontestes, que podem ser apresentados em qualquer tribunal de qualquer país, de qualquer instância, do quanto a imprensa, esta que hoje xinga e bate, recebeu de dinheiro nesses últimos 2 governos. Então, quer dizer, Alex, nós temos provas de que é uma imprensa que se posiciona de acordo com aquele financiamento que ela recebe. Então é mais triste ainda. É muito triste, é muito lamentável para um país a gente ter que assistir isso aí. Mas, Daniel, temos muita eleição pela frente, vai ser uma eleição peleada e nós temos muito que conversar ainda, mas hoje o nosso tempo se foi, meu irmão. Quero te agradecer por mais esta participação, sempre rica a participação tua no nosso Conexão Rural. Muito obrigado, Alex, muito obrigado aos produtores rurais que estiverem nos ouvindo, a honra é imensurável. E a gente tem que ter sempre em mente não só aquilo que eu falo, até como um mantra, Alex, mas nós temos que ter em mente o seguinte: se sair derrotado à direita ou à esquerda, vai ter uma parte da população que vai estar feliz e uma parte da população que vai ser triste. Só que a gente não pode desistir do Brasil. É aqui que a gente mora, é aqui que a gente cresceu, é aqui que a gente cria nossos filhos, é aqui que a gente tem que amparar nossos pais. É aqui que a gente tem a nossa casa, é aqui que a gente tem o nosso trabalho. A gente não vai poder desistir do Brasil nunca, nunca. Então, por mais que essa eleição traga um Brasil ainda mais polarizado, ainda mais dilacerado, evidenciando ainda mais os nossos problemas estruturais que são imensuráveis, nós não vamos poder desistir do Brasil. Então, assim, vamos lutar, vamos buscar aquilo que a gente almeja para o Brasil, mas se sairmos derrotados ou se derrotarmos a outra parte, temos que ter sempre em mente que nós precisamos mudar a forma de cuidar do Brasil. Nós estamos cuidando muito mal desse país e a gente tem todos os potenciais do mundo. Muito obrigado, Alex. Vamos, que a tendência é dar certo. Concorda comigo ou não? Absolutamente, gênero, grau e número. Um grande abraço, bom fim de semana, irmão.